dia 19 de maio de 2024. Domingo da solenidade de Pentecostes. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres. Dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma. Hóspede da alma. Doce alívio, vinde. No labor descanso. Na aflição o remanso. No calor aragem. Enchei, luz bendita. Chama que crepita. O íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Ao sujo lavai. Ao seco regai. Curai o doente. Dobrai o que é duro. Guiai no escuro.
o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, a alegria eterna. Amém. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje nos reunimos em comunhão para refletir sobre as leituras que a liturgia nos apresenta. São textos que nos conduzem a uma profunda reflexão sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e sobre nosso papel como discípulos de Cristo, especialmente em tempos tão desafiadores como os que vivemos atualmente. Na primeira leitura, somos transportados para o cenário do Pentecostes, momento em que os discípulos estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Esse evento marcou o nascimento da Igreja e a capacitação dos discípulos para testemunhar o Evangelho a todas as nações. Nesse contexto histórico, podemos perceber a importância da ação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã, capacitando e fortalecendo os fiéis para enfrentarem os desafios de sua época. Ao refletirmos sobre o contexto atual, podemos fazer uma analogia entre o Pentecostes e os desafios que enfrentamos. Assim como os discípulos precisavam da força do Espírito Santo para proclamar o Evangelho em um mundo hostil, nós também necessitamos dessa mesma força para testemunhar nossa fé, em meio às adversidades da sociedade contemporânea. Na segunda leitura, São Paulo nos fala sobre os dons do Espírito Santo, e a diversidade de ministérios na comunidade cristã. Cada membro do corpo de Cristo recebe dons diferentes, mas todos são igualmente importantes para o bem comum. Paulo nos lembra que somos todos batizados em um único Espírito e que, apesar das diferenças individuais, somos todos unidos em Cristo. Analisando esse trecho à luz dos desafios contemporâneos, podemos perceber a importância da diversidade na comunidade cristã. Em um mundo marcado por divisões e desigualdades, somos chamados a reconhecer e valorizar os dons de cada pessoa, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. No Evangelho, somos conduzidos ao cenáculo, onde Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e lhes concede o dom do Espírito Santo. Ele lhes dá a autoridade de perdoar os pecados, instituindo assim o sacramento da reconciliação. Esse trecho nos lembra da importância do perdão e da reconciliação na vida cristã, bem como da missão de levar a paz e a misericórdia aos outros. Ao aplicarmos essa passagem aos desafios atuais, somos chamados a ser instrumentos de reconciliação e perdão, em um mundo marcado pelo ódio e pela violência. Devemos buscar ativamente a paz e a justiça, seguindo o exemplo de Cristo em nossa vida cotidiana. Portanto, diante das leituras de hoje, somos desafiados a agir como verdadeiros cristãos em nosso dia a dia. Devemos buscar a força do Espírito Santo para testemunhar nossa fé, reconhecer e valorizar a diversidade na comunidade cristã, promover a reconciliação e o perdão, e buscar ativamente a paz e a justiça em nosso mundo. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa missão como discípulos de Cristo. Que a paz do Senhor permaneça conosco.
Amém. Solenidade de Pentecostes. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, um dos momentos mais significativos no calendário litúrgico da Igreja Católica. Nesta festa, relembramos o evento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus de enviar o Consolador. O Pentecostes tem uma importância crucial para a Igreja Católica por várias razões profundas e significativas. Primeiro, o nascimento da Igreja. O Pentecostes marca o nascimento da Igreja. Antes desse evento, os discípulos estavam reunidos, mas temerosos e incertos sobre o que fazer após a partida de Jesus. No entanto, com a vinda do Espírito Santo, eles foram revigorados e capacitados para proclamar o Evangelho com ousadia e poder. Assim, a Igreja, como a conhecemos hoje, teve seu início nesse momento crucial. Segundo, unidade na diversidade. No Pentecostes, os discípulos foram capacitados a falar em línguas diferentes, o que simboliza a universalidade da mensagem de Cristo. Esse evento destaca a beleza da diversidade dentro da comunidade cristã, e a unidade que o Espírito Santo traz, vencendo barreiras linguísticas, culturais e étnicas. Terceiro, renovação e fortalecimento espiritual. O Pentecostes é um tempo de renovação espiritual para a Igreja. Assim como os apóstolos foram fortalecidos e revigorados pelo Espírito Santo, nós também somos convidados a buscar essa renovação em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita a viver como verdadeiros discípulos de Cristo, a enfrentar os desafios do mundo com coragem, e a transmitir o amor de Deus a todos os que encontramos. Quarto, continuidade da ação de Deus. O Pentecostes não é apenas um evento do passado, mas uma realidade contínua na vida da Igreja. O Espírito Santo continua a agir em nossas vidas e na vida da comunidade cristã, capacitando-nos para a missão de evangelização e serviço aos outros. Ele nos guia, nos inspira e nos fortalece, permitindo-nos ser instrumentos do amor e da graça de Deus no mundo. Os dons do Espírito Santo. Refletir sobre os dons do Espírito Santo é mergulhar em uma dimensão profunda da vida espiritual cristã. Os dons são os presentes que o próprio Deus nos concede, para nos capacitar a viver uma vida conforme a sua vontade, e para o bem da comunidade. São como talentos dados a nós pelo Senhor, para que possamos utilizá-los em nosso caminho de fé e serviço aos outros. Os dons do Espírito Santo são mencionados na Bíblia, e tradicionalmente, eles são listados como 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Cada um desses dons é único e tem o potencial de transformar nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. A sabedoria nos permite discernir a vontade de Deus e agir de acordo com ela, guiando nossas escolhas e decisões. O entendimento nos ajuda a compreender profundamente os mistérios da fé, e a aplicar esse conhecimento em nossa vida diária. O conselho nos capacita a aconselhar os outros com sabedoria e discernimento, oferecendo orientação e apoio. A fortaleza nos dá coragem e determinação para enfrentar os desafios da vida, e permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das dificuldades. A ciência nos ajuda a ver a realidade à luz da fé, discernindo o que é verdadeiro e justo. A piedade nos leva a amar a Deus e aos outros com um coração sincero e generoso, buscando sempre fazer a sua vontade. E o temor de Deus nos lembra da grandeza e da santidade de Deus, levando-nos a reverenciá-lo, e a viver de acordo com seus mandamentos. Esses dons não são apenas para nosso benefício pessoal, mas são dados para o bem da comunidade, e para a realização da missão da Igreja. Eles nos capacitam a servir aos outros com amor e compaixão, a construir um mundo mais justo e solidário, e a testemunhar o Evangelho em todas as circunstâncias. Portanto, ao refletirmos sobre os dons do Espírito Santo,
somos chamados a reconhecer e valorizar esses presentes que Deus nos concede. Devemos buscar cultivar e desenvolver esses dons em nossa vida diária, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos capacite a viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos ser instrumentos do amor e da graça de Deus no mundo, utilizando os dons que Ele nos deu para o bem da humanidade e para a glória do seu nome. Portanto, irmãos e irmãs em Cristo, que neste Pentecostes possamos renovar nosso compromisso com Cristo e com nossa Igreja. Que possamos abrir nossos corações ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos transforme e nos capacite para cumprir a missão que nos foi confiada. Que possamos ser testemunhas vivas do poder e do amor de Deus, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.